E aí pessoal, de uma fotografia, como é que vocês estão? Bom, hoje é um vídeo especial, um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Normalmente a gente fala só sobre técnicas fotográficas, fotos, equipamentos e tudo mais. Mas hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente para conversar com vocês, porque hoje o Zona da Fotografia completa 6 anos, cara, 6 anos, dia 22 de maio. Cara, é muita história, é muita coisa que eu já conquistei por meio desse canal. A gente tá aí chegando em 250 mil inscritos, isso é insano, insano, insano. Para quem começou tão do nada, para quem começou como uma brincadeira, para quem começou fazendo vídeo sem saber fazer praticamente e... sei lá, cara, olhar pra trás e ver essa evolução minha, tanto na fotografia quanto no canal, né? Como as edições, o que eu coloco, como eu falo, como eu melhorei a minha dicção, né? Como eu melhorei a minha vergonha que eu tinha de falar. Hoje eu dou palestras, workshops e tudo mais, me sinto muito bem fazendo isso, e eu acho que talvez esse seja o grande trunfo do canal, que é eu fazer uma coisa que me faz bem, uma coisa que eu me sinto bem. Eu nunca fiz vídeo para ganhar view, para ganhar inscrito, nem nada assim. Isso é uma consequência de eu fazer o que eu realmente gosto, né? Para quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu me dedico a isso aqui, quanto eu me dou para o canal. Pode não parecer às vezes, mas por trás, né, no backstage do canal, tem muita coisa rolando, né, contato todos os dias, conversando com pessoas diferentes, sempre tentando trazer cada vez mais referências legais para vocês, sempre tentando melhorar a informação da fotografia, né, eu quero voltar um pouco nessa coisa do mais humor dentro do canal, porque eu sei que muitos de vocês se inscreveram aqui porque era um canal que passava informação e ao mesmo tempo era engraçado, e com o tempo eu fui meio que endurecendo e tal, por causa de críticas e por causa de comentários, que eu hoje tenho muito mais maturidade para não ligar para isso, né? Simplesmente fazer o que eu gostaria de ver. E é por isso que o canal vem dando muito certo. Eu queria agradecer vocês. E hoje eu ia fazer um videozinho totalmente diferente, as pessoas falam, faz vídeo com as melhores cenas do canal, com as coisas acontecendo e tal, mas isso não é para uma pessoa só, né? Sempre pensem nisso. O Marcos faz tudo sozinho, o Marcos não tem uma outra pessoa, não tem uma pessoa aqui do lado me ajudando, escrevendo roteiro comigo, dando ideias, é eu comigo mesmo. Então o trabalho que isso dá é muito grande, então eu acabei que não fiz isso. Porém, como alguns de vocês sabem, eu tenho um canal de vlogs, e nesse canal de vlog, há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo falando de como eu comecei na fotografia, né, contando toda a minha trajetória na fotografia até os dias de hoje. Por que eu comecei, como que eu comecei e tal. Muita gente tem essa dúvida, né? E é esse vídeo que eu vou colocar pra vocês aqui. Sempre lembrando que esse vídeo já está postado no meu canal de vlog, mas como muitos de vocês não conhecem esse canal, eu vou postar aqui para que vocês tenham essa noção, né, do como é que foi, como é que é. Esse vídeo eu acho que eu fiz quando o canal de vlog chegou a 5 mil inscritos, se eu não me engano, e é um vídeo bem bacana e eu quero colocar ele aqui para vocês assistirem, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que é inscrito, a grande fanbase que eu tenho, pessoas que realmente gostam do trabalho que eu faço, que sempre estão presentes. Eu vejo sempre nominhos repetidos ali, pessoas que sempre estão me seguindo, dando força, mandam uma mensagem, quando encontra, conversa, fala o quanto é legal o trabalho, e isso é uma das coisas que dá cada vez mais vontade de continuar fazendo esse trabalho, e pode ter certeza que vai ter sempre vídeo, vai ter sempre essa interação entre a gente. Beleza, pessoal? Bom, então fiquem aí com o vídeo. Muito obrigado mais uma vez e é isso aí. Espero que vocês gostem. Beleza? Falou! Hoje eu vou contar pra vocês como é que eu comecei na fotografia. Eu sei que muita gente tem dúvida. Eu acho que eu nunca contei isso. Eu nunca contei como é que eu comecei. O Marcos, de repente, um belo dia lá em 2011, 2012, apareceu na fotografia e pronto, e tá lá o Marcos. E de onde é que veio? Eu nasci em Curitiba,
em 31 de janeiro de 1987. E eu cresci em Curitiba numa vida normal, eu fui uma criança tranquila, eu sempre gostei de fazer coisas sozinhos, até mesmo porque meus irmãos têm uma diferença de idade de 5 anos pra mim. Então acabava que eu pequeno, eles aí já eram adolescentes, eu já ainda era uma criança, eu não tinha muito com quem brincar, não tinha muito com quem falar, eu fazia muitas coisas sozinhos, como tipo jogar videogame, montar Lego e esse tipo de coisa sozinho. E foi tudo bem normal. Com 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de formatura lá em Curitiba. Um dia minha irmã chegou pra mim, ela trabalhava nessa empresa já, e ela falou assim, ó, é o seguinte, eles precisam de, tipo, assistentes lá, eles precisam de alguém pra, sei lá, pra carregar cabo, carregar caixa. Eu falei, tá bom, eu vou saber fazer isso, vai lá que eles vão te explicar. E aí comprei um terninho, uma calça social, uma gravatinha e uma camisa branca e se embora fazer assistência de vídeo. Aí eu fazia assistência de vídeo. E aprendi, e não foi tão simples assim quanto parece. Aprendi e fui lá fazer essa função. E dentro dessa empresa eu comecei a fazer essa assistência de vídeo, né, para os outros profissionais bem mais velhos. E eles começaram a me ensinar algumas coisinhas. E dentro de um tempo eu comecei a fazer algumas filmagens. Então meu primeiro contato com o mundo audiovisual foi no vídeo, mas era uma coisa assim bem... eu não ligava muito porque eu estava fazendo, eu não aprendia as coisas exatamente certas, até mesmo porque eu era bem novo. Depois de algum tempo, alguns anos dentro dessa empresa fazendo essa função, eles me contrataram para trabalhar tipo no marketing. E eu tipo, marketing? Que porra é essa? E eu tinha que falar em público, eu tinha que vender, não sabia falar em público. E eu fui despedido em 6 meses. Saindo dessa empresa, eu sempre ia no shopping e eu sempre passava lá na... vocês devem conhecer a FENAC, né? Que inclusive recentemente falou que vai vazar do Brasil. E eu sempre gostava dessa loja. Eu sempre achei ela muito bonita, muito legal, muito da hora. E eu falei, eu quero trabalhar nessa empresa. Eu fui lá, levei currículo, fiz teste e assim, não deu uma semana depois que eu saí dessa empresa de formatura, eu já estava contratado na empresa lá na FENAC. E eu trabalhava na parte de vender TV, home theater, câmeras fotográficas e essas coisas. Estava dentro da parte de áudio e vídeo. Passei algum tempo lá, me destaquei dentro da loja junto com outro amigo meu que a gente entrou meio que junto, né? Eu e o Luiz Otávio, não sei se o Luiz assiste meus vídeos, mas um salve aí, Luizão. Ali eu comecei a aprender a falar com pessoas. Eu sabia como é que eu tinha que aprender, eu sabia que se eu aprendesse como é que as coisas funcionavam, eu venderia melhor. E aí eu comecei a ir mais a fundo em televisões, home theater, e com o cliente chegava com uma dúvida e eu sabia responder, e isso agradava muitos clientes. Eu não tinha uma necessidade de vender absurda dentro da loja, por quê? Na FENAC, naquela época, a gente não recebia comissão, era salário fixo e acabou. Então não tinha ninguém querendo furar os olhos de ninguém, não tinha ninguém querendo passar por cima de ninguém. Era uma parceria muito legal. Ali eu aprendi muita coisa, ali eu aprendi coisa demais. Fiquei nessa empresa ganhando 549, era que tipo uns 550 reais eu ganhava por mês. E nessa época eu estava pagando meu carro, que eu comprei da minha irmã, quando eu estava nessa empresa de formatura. E eu pagava 480 reais de parcela. Então assim, minha vida era virada para pagar meu carro. E o restinho eu colocava de gasolina para ir trabalhar. E a sorte minha é que eu morava com os meus pais, então eles me sustentavam de certa forma ainda. Bem pouco tempo depois, enquanto eu estava nessa transição, né, daí eu saí da FENAC, fui trabalhar na Fast Shop, eu saí de casa, eu fui morar fora de casa. E foi uma experiência muito legal, porque eu tive que me sustentar, eu tive que fazer coisas que eu não precisava, eu precisava me ligar em contas e tudo mais. E foi uma época muito bacana. E aí eu fui trabalhar na Fast Shop, que é uma empresa que também muitos de vocês devem conhecer. Também vendia TV e tal. E foi uma época assim que eu continuei o que eu estava fazendo, só que comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. E nisso eu fiquei 3 anos. Aí entra um pouco da fotografia. Aí começa o esquema da fotografia. Em 2010, mais ou menos, a minha irmã abriu uma empresa de formatura aqui em Ponta Grossa junto com o meu cunhado. E eles falaram assim, a gente precisa de um gerente de foto e vídeo, a gente precisa de alguém trabalhando aqui no departamento e a gente quer saber se você quer trabalhar. Isso eu morava em Curitiba. E eu falei tipo, beleza, bora. E eu vim morar pra Ponta Grossa já a primeira vez
E eu peguei o departamento e comecei a mexer com isso e tá dentro um pouco desse mundo da fotografia, do vídeo, porque eu era meio que o chefe das equipes. A grande questão era a seguinte: eu não sabia porra nenhuma que eu tava falando. Literalmente não sabia o que eu tava falando. Eu tinha que chamar a atenção dos caras, eu precisava ajeitar coisas, eu sabia que a foto não tava boa, que o vídeo não tava bom, mas o que não tá bom? Era idiota, porque eu ia falar com os caras e eles riam da minha cara. Eles falavam: ah, tá bom, vem o idiota falar outro negócio aqui. Ai meu Deus, que bicho babaca. E era uma situação bem chata. E aí um dia eu fui falar com um deles e ele me deu uma patada. Mas é uma patada, aquelas patadas. O que eu podia fazer? Eu podia sentar no meio fio, chorar, esperar minha mãe vir me acudir, ou eu podia provar que eu podia aprender aquilo e eu podia ser realmente bom no que eu ia fazer. E a partir desse dia eu decidi que assim, eu fazia meu trabalho dentro da empresa muito rápido. E eu deixava sempre no Alt Tab ali, sabe? O esquema do Alt Tab, vocês estão ligados. Eu deixava algumas coisas de fotografia aberto, né? Eu sempre fui assim, um cara meio antinacional, porque eu sempre tive essa ideia de que as coisas aqui são um pouco atrasadas, e realmente são, principalmente na área de fotografia. Não adianta a gente negar isso. Hoje a gente está crescendo, mas naquela época não, era uma coisa muito conservadora, uma coisa muito chatinha assim. E eu comecei a estudar fotografia a partir de na época eram fóruns, né? Na época do Orkut, na época que a galera realmente se comunicava bem por fóruns, porque eu acho que é uma forma de comunicação incrível, mas hoje ninguém sai do YouTube e Facebook. Se você abrir um fórum hoje, ninguém vai por causa de preguiça, não porque seja ruim. E era um fórum lá de Portugal, né? Então o pessoal lá de Portugal sempre conversava e falava de câmera, e falava de técnica, e falava do que tinha feito e tal. Aí eu fazia umas perguntas meio idiota de vez em quando, o pessoal me dava se liga e tal. E eu fui aprendendo devagarinho. E fiquei muito tempo aprendendo sem câmera. Eu não tinha câmera, mas eu comecei a entender algumas técnicas, algumas coisas. Depois de vários problemas que eu tive, eu consegui juntar uma grana, tá? Meio que forçadamente. Minha prima, a Ju, tava lá nos Estados Unidos. E eu falei: putz, é minha chance. Eu preciso comprar uma câmera. E aí eu comecei a ver e pesquisar câmera e tal. Eu falei: vou comprar essa tal de Nikon D90 aqui, ó. E já vou comprar um flash também. Peguei um SB600. E mandei o dinheiro pra ela. Falei: Ju, traga a câmera pra mim. E ela trouxe a câmera. Nessa transição eu já não tava mais morando aqui. Eu já voltei pra Curitiba. Peguei minha câmera e falei pra mim mesmo: você vai aprender isso aqui pra caralho. Você não vai ser um bosta nisso. Você não quer sentir aquela sensação que aquele cara te fez passar de volta. Você vai saber fazer isso e você vai colocar no Mzinho aqui e vai trabalhar assim pro resto da sua vida. Fechou? Fechou. E eu peguei aquilo e comecei a realmente me empenhar, estudar horas e horas e horas e horas, e com a câmera na mão, e testava, errava, até entender por que eu estava errando, arrumava aquilo e fui evoluindo. E aí sobrou, dessa grana que eu juntei, sobrou metade desse dinheiro. E eu coloquei esse dinheiro 100% num curso. Eu paguei um curso à vista, que talvez seja uma das maiores coisas erradas que eu tenha feito na minha vida, né? Eu ainda penso assim, mas eu sei que eu tirei algumas coisas boas de lá, principalmente o que não fazer. E aí eu fiz esse curso de 1 ano e treinando, né? Só que assim, eu estudei tanto para ter a minha função na empresa e tudo mais, e eu comecei a realmente me interessar, não porque eu precisava aprender a função para a empresa, mas sim porque eu comecei a gostar de fotografia de verdade. Aí eu cheguei no curso e choveu no molhado pra caralho, porque os caras me deram uma base tão legal, os caras eram tão bacanas comigo depois de um tempo, né, que eu criei amizade com o pessoal lá de Portugal, que eu tava muito à frente do que o curso ia ensinar quase que inteiro, né? Uma das coisas que aí pegou no curso, que eu realmente não tinha aprendido, que eu esperei chegar no curso e que foi extremamente frustrante, foi a parte de flash. Tipo, hoje é aula de flash. Beleza. O que o cara fez? Ele fez isso. E ele começou a colocar espelhinho para rebater no teto, ele começou a colocar coisinha na frente do flash pop-up, e eu falei tipo: que? E era essa aula de flash. A gente não aprendeu mais bosta nenhuma, o cara não ensinou nada. Eu fiquei tão frustrado, mas tão frustrado, porque era a única chance de eu aprender uma coisa a fundo que eu não tinha aprendido ainda, porque eu não tinha chego nessa parte ainda. Esse é o motivo pelo qual eu estudei flash que nem um retardado, e hoje eu tenho workshop de flash, já dei esse workshop no Japão e tudo mais, porque eu aprendi muito bem como funciona, como utilizar e tudo mais. E entendeu? Por que eu acho que foi um investimento ruim, mas eu me empenhei para aprender e já fui pro Japão por causa disso.
Nessa época, que era por volta ali, era 2011 mais ou menos, a minha prima tinha trabalhado num estúdio de publicidade, que era lá em Curitiba, perto de onde eu morava. E ela falou assim, estão precisando de gente lá, vá lá. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, bati na porta, conversei com o Zé, com o José D'Ambrosio, e a gente conversou um pouquinho e tal. Ele falou, não, vem aí, vamos trocar ideia. E eu sabia que lá nesse estúdio, o Chico também trabalhava lá, o Chico Francisco de Deus, que é um puta fotógrafo, o cara é foda. Eu naquela época não dei valor enquanto o cara era bom, e hoje eu olho pro trabalho dele e olho o que ele faz e, puta, eu podia ter aprendido muito mais, velho. Isso eu me arrependo, isso eu realmente me arrependo. Eu fico até triste quando eu penso nisso. E eu fiquei nesse estúdio por volta de uns 8 meses. Eu não ganhava salário, tá, galera? Eu não ganhava nada, eu ganhava muito conhecimento. A história do estúdio eu posso até contar em outro vlog, porque é uma história longa, esse vlog já vai ficar longo. Mas lá eu conheci muita gente, conheci outros fotógrafos, fiz trabalho para outros fotógrafos e tudo mais. E sempre aprendendo e sempre melhorando. Até nessa época eu peguei para fazer alguns casamentos, fiz sozinho, fiz com a minha prima, fiz com outras pessoas. E vi que não era isso que eu gostava. Eu sempre gostei dessa parte de publicidade, porque lá no estúdio era muito isso. Eu gostava muito da parte técnica, eu odiava a parte artística, achava um pé no saco. Terminando o curso, terminando meio que tudo ali e tal, um dia eu passava muito tempo com a minha prima, com a Nina, e a gente passava muito tempo junto, e a gente falou assim, o que você acha? E a gente ficava sem fazer nada, tá? A tarde inteira. O que você acha da gente gravar um vídeo e colocar no YouTube e falar sobre fotografia, ensinar fotografia? O que você acha? Ela falou, não sei, a gente pode tentar e tal. Eu falei, vamos pensar nisso aí, se der na telha amanhã a gente faz, fechou? Fechou. E daí nisso a gente fez alguns vídeos, tipo esse. Pra começar, você sabe o que quer dizer fotografia? Você sabe? Você sabe? Você sabe. Meu filho, hoje eu vou ensinar pra você o que significa a palavra fotografia. Fotografia, do grego. Foto quer dizer luz. E grafia quer dizer desenhar. Entendeu? Tá bom. Basicamente, fotografia é escrever com a luz. A gente fazia de uma forma que a gente não tinha a menor noção do que a gente estava fazendo, nem na questão de vídeo, a gente não dominava 100% a fotografia e tal. E a gente fez vários vídeos juntos no canal chamado Fotografia em Foco, que foi muito legal. Muita gente lembra de mim dessa época, muita gente comenta nos meus vídeos, tipo, Marcos, te acompanha desde dessa época e tal. Eu achei isso muito maluco, inclusive. E depois de um tempo, a gente começou a divergir muito os assuntos e as ideias, assim, porque realmente eu e a Nina, a gente fotografa junto e tal, mas ela via a fotografia de um jeito e eu via de outro. Eu era o cara técnico e ela era a artista, entendeu? Então essas coisas conseguem andar juntas, conseguem, mas ela precisa, é muito difícil. Hoje eu consigo ver que dá pra fazer, mas na época a gente era criança, a gente era uns mané, entendeu? Tipo, não adianta. Eu comecei na fotografia com 24 anos, então, tipo, a gente era muito novo na fotografia, a gente não sabia exatamente o que a gente tava querendo. E aí acabou que a gente se separou. E nessa separação eu criei o Zona da Fotografia. Aí começaram esses vídeos. E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo do Zona da Fotografia e hoje a gente vai falar de uma coisa que é essencial na fotografia, que é o ISO, obturador e o diafragma. Sem esses três elementos não existe foto, galera. Acho que vou cortar esse arroto. E aí pessoal da Zona da Fotografia, beleza? Aqui é o Marcos Farias falando. E depois disso eu fui aprendendo muito mais coisa, eu fui conseguindo parcerias, o canal começou a crescer, eu comecei a me empolgar, eu passei muita dificuldade, muita dificuldade. Eu vou fazer um vídeo reagindo aos meus vídeos antigos, eu vou fazer esse vídeo, o Patox deu essa ideia, eu vou fazer. Vou comentar como é que era a minha vida na época dos vídeos que a gente vai assistir e vocês vão entender como é que não era uma coisa tão fácil quanto parecia. O Marcos sempre sorrindo, o Marcos sempre bem e tal. Tinha muita coisa por trás, bem ruim, bem
pesado, assim, não era uma coisa tão simples não. E as coisas foram evoluindo, eu fui ganhando equipamento, nunca tive grana para comprar equipamento. Eu comprei a D90 e depois eu consegui comprar a 7D a muito custo e criei uma dívida enorme na minha vida financeira mesmo. Tive problemas com banco, tive problemas com várias coisas. Tive que voltar, eu tive que largar o canal uma época, voltar a trabalhar, né? Trabalhar fixo, que eu trabalhei na loja da Apple há algum tempo. Depois larguei esse trabalho para fazer uma burrice, por problemas também da época, problemas aqui que eu não conseguia, eram problemas bem complicados, eu tive que sumir por um tempo para esquecer. Quando eu estabilizei, né, quando eu voltei para Curitiba dessas coisas que eu não devia ter feito, eu comecei a me ver morando sozinho, comecei a ver o YouTube sendo o meu trabalho, comecei a ver que quanto mais eu estudava e aprendia, mais eu podia ensinar para vocês. E isso mudou muito a minha vida, isso mudou bastante a minha vida. Eu tinha patrocinadores que me davam equipamentos, eu tinha sempre review, tinha sempre coisas, e o canal foi evoluindo. Hoje a gente tem aí 172 mil inscritos no Zona da Fotografia. Isso é incrível, incrível. Eu vejo as dificuldades e as coisas que eu passei, e vejo o canal hoje do tamanho que tá. Não sei, cara, eu comecei a tomar consciência, a idade que eu comecei a tomar consciência, depois que aconteceram algumas coisas. Eu fui no Wedding Brasil do ano passado, eu comecei a conversar com amigos meus e tudo mais, e de repente saiu uma nuvem preta da frente do meu olho, assim, e eu comecei a olhar para as pessoas e ver como as pessoas são filhas da puta, cara, e ver como cada pessoa tá só pensando no seu benefício e tá pensando só na sua própria, sabe, só no seu umbigo. Foda-se a sociedade, foda-se quem tá em volta de você, foda-se quem liga pra você, foda-se. Se você não conseguir, se uma pessoa não for útil pra você, foda-se essa pessoa. Se ela morrer, daí, não ligo. Entendeu? Então eu comecei a perceber isso porque eu tomei consciência da vida, e a fotografia se tornou também para mim uma coisa diferente. Foi bem na época do Wedding Brasil, eu conheci alguns de vocês, alguns fãs do Zona da Fotografia no evento, conversei com algumas pessoas e isso mudou, nossa, foi um divisor de águas total. E ao mesmo tempo que eu me senti vivo, eu comecei a ver as coisas como elas aconteciam. Eu comecei, como diz a música do nosso falecido Chorão, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, e isso é muito verdade. Eu comecei a ver a podridão do mundo, entende? E eu desanimei, eu realmente desanimei. Eu realmente falei assim, puta, cara, que merda. Alguns amigos meus que se diziam muito amigos, a hora que você não podia fazer algumas coisas, a hora que você não prestava, ou quando eles não eram a favor de tudo que você fala ou faz, eles sumiam, eles falavam mal de você pelas costas, e eu não tinha noção disso. De repente eu comecei a tomar consciência de tudo isso, eu comecei a ver como é que o mundo é uma merda. Sério, eu fico muito triste quando eu penso isso, mas, né, então esse meu caminho todo, né, essa coroação do Marcos como fotógrafo, Marcos como youtuber, se vocês forem ver que no começo, lá atrás de tudo, eu tinha vários amigos, tinha várias coisas, mas eu era enganado, era uma mentira, era tudo tipo uma ilusãozona, assim. E a hora que eu comecei a ser eu mesmo e falar o que eu pensava e, sabe, e não me esconder atrás de um personagem, não me esconder atrás de uma máscara, as pessoas, cai a máscara das pessoas. E quanto mais eu crescia, mais eu me tornava uma pessoa sozinha, solitária, eu comigo mesmo. Isso é muito visível se você pegar os vídeos do começo até o fim. Então, assim, a minha carreira na fotografia me transformou num ser humano muito melhor, num ser humano que se preocupa com o mundo de uma forma geral. Mas ao mesmo tempo que eu me preocupo com isso, isso me entristece. Isso me destrói, isso me despedaça, entendeu? Porque é uma coisa que a gente não pode curar. Hoje eu tenho certeza que eu faço a minha parte, eu coloco fotografia na vida das pessoas, não como um ofício, não como uma coisa legal de se fazer, não como uma coisa bonita, não como uma coisa que você pode fazer pose, mas sim como uma forma de ver o mundo de uma forma real, ver o mundo de uma forma humana. E as pessoas não querem saber disso, as pessoas querem saber de dinheiro. Tipo, se você parar pra pensar nas coisas que você fez, que não é em troca de dinheiro, tipo hoje, ontem, essa semana, o que você fez? Você fez alguma coisa que não era em troca de dinheiro? Você fez alguma coisa por puro prazer ou por bem de outras pessoas? A gente não faz, cara. O meu trabalho, isso que eu faço aqui, o vlog e tudo mais, eu sei que eu posso levar informação para as pessoas, por isso que eu continuo. Porque
é a parte que eu posso fazer. Quando eu vejo outras pessoas, até outros fotógrafos, até outros caras que fazem até a mesma coisa que eu, me criticando, sendo que eles buscam só o dinheiro, e eu realmente busco que algumas pessoas melhorem, consigam ver o mundo de outra forma, eu fico mais triste ainda, entende? Porque infelizmente essa é a realidade. Se você pode ser útil para alguém, se você pode dar dinheiro para alguém, se você pode render alguma coisa para alguém, você é uma pessoa legal, batem nas suas costinhas. Ei, meu amigão, se você não pode, se você não tem essa capacidade, ou se você olha no olho da pessoa e sabe o que ela está pensando, a boca fala uma coisa e o olho fala outra, você se afasta. Então, esse é um problema que eu tenho, saca? Então, assim, esse é o meu caminho na fotografia, essa é a minha cabeça. Começou de um jeito muito legal, muito bacana, família, não sei o que, tá, fotógrafo, curso. E as coisas começaram do mesmo jeito que meu trabalho crescia, que eu me tornava uma pessoa importante para outras pessoas, meu trabalho se tornava uma coisa importante para outras pessoas. Isso incomodava outras. E aí a minha vida, assim como fotógrafo, youtuber, ela ia crescendo, subindo o nível, e eu ia me sentindo cada vez mais sozinho e tendo cada vez mais problemas, porque é muito difícil quando você consegue ler as pessoas, quando você consegue olhar no olho da pessoa e saber o que ela está pensando, se ela é de verdade, se ela mente para você, ou se ela está falando para você que gosta de você e no olho dela está falando que não. Você pode achar isso legal, você pode achar isso incrível, maravilhoso, mas isso é uma das piores coisas que podem ter. Você saber o que a pessoa está pensando. Isso é horroroso, porque você vai ver quantas pessoas mentem pra você, quantas pessoas te enganam. Você vai... Cara, isso é horrível. Mas, né, como tem uma frase, né, lá no Matrix, que é aquele cara que quer sair do mundo da verdade e ir pro mundo da mentira, que ele fala que a ignorância é uma bênção, e aquilo é muito real, cara. Tipo, as pessoas que não têm essa noção, que não têm essa ideia na cabeça de que quanto mais você sabe, mais você vai ficar triste, quanto mais você tem consciência, mais você vai ver a merda que existe, a ignorância é uma bênção. As pessoas que gostam lá de se parar na frente da TV e ver futebol comprado, as pessoas que gastam todo o seu dinheiro no carnaval porque é a única chance delas se sentirem felizes, as pessoas que têm esse entretenimento na cabeça para que não vejam o mundo real que está acontecendo. Isso é foda, cara. Quem que me trouxe isso? O que me trouxe essa consciência? A fotografia. Então, para vocês verem como eu comecei lá como um bobão que não pensava, não fazia nada, que era tudo festa, era tudo ok. E a fotografia me trouxe consciência, a fotografia me trouxe cabeça, a fotografia me trouxe várias coisas, a fotografia me deu tudo que eu tenho hoje. E ao mesmo tempo que hoje eu consigo me ver como uma pessoa que tem uma importância eu tenho uma importância dentro do meu trabalho, e fico muito triste de ver o quanto as pessoas são enganadas. Dia após dia, o tempo todo, as pessoas são enganadas e gostam disso, e eu olho para as pessoas e fico tipo... Vocês preferem 1000 vezes ser enganados do que ouvir a verdade. A verdade às vezes dói, a verdade às vezes não é uma coisa tão gostosa de se ouvir. Às vezes você precisa ouvir o que você precisa e não o que você quer. Mas infelizmente as pessoas preferem quase sempre pelo caminho mais fácil. Acontece. Beleza, pessoal? Eu acho que esse vlog já tá muito longo, eu acho que eu consegui contar um pouquinho da minha história. Não dá pra contar tudo, são vários causos que acontecem, são várias coisas que já aconteceram na minha vida, mas tá aí um pouquinho da minha história pra vocês, um pouquinho de como é que esse Marcos chegou aqui, como é que esse Marcos se transformou em quem ele é hoje, no trabalho que ele faz hoje, tudo tem um porquê. Algumas pessoas conhecem a minha história já, algumas pessoas acompanharam a minha história, tem pessoas que estão dentro da minha casa e que não sabem de algumas coisas que aconteceram, tem amigos que têm noção do quanto eu já me ferrei, da época que eu passei fome, e hoje eles brigam comigo: por que você não me avisou, filho da puta? O Mancini é um desses, cara, que ele sabia a época, a dificuldade que eu tava passando. Hoje eu dou um valor fodido na amizade dele, porque é um cara que realmente me ajudou, me deu uns tapas na cara na época que eu precisei, que me colocou um pouco no trilho de volta. E
essas amizades, essas pessoas que estão do meu lado quando a gente é pequeno, quando a gente está com a cabeça fraca, e essas pessoas não desistem da gente, né? São várias pessoas que já passaram pela minha vida também, que me ajudaram e que me deram uma força, que me deram um chacoalhão quando eu precisei. Essas pessoas que fazem a gente crescer, e normalmente a gente não gosta disso, né? Vocês, a geração Nutella aí de hoje em dia, que quando é chamada a atenção chora, chama a mãe, fica puto e não vai pra frente. Parem e prestem atenção no que vocês estão fazendo. Tenha um futuro, tenha uma ideia, tenha vontades, tenha personalidade. Pare e preste atenção no que você está fazendo. Viva o presente. É isso que vocês têm que fazer. E é assim que vocês vão crescer. E a fotografia tem esse poder. Tem esse poder de te trazer pra vida. Só que você tem que querer também. Beleza, pessoal? Chega de falatório, chega de... Eu espero que vocês tenham gostado dessa história da minha vida. Eu não tenho muitas fotos, eu não tenho muito... Tipo, existem vários buracos na minha história que eu não tenho fotos e não tenho... como mostrar pra vocês como é que era na época. Eu tenho meus vídeos dos últimos 5, 6 anos aí que mostram como eu era, como eu tava e tal, mas não tem mais muito do que isso. E espero que de repente isso possa inspirar vocês, espero que isso de repente possa fazer com que vocês pensem um pouco também na vida de vocês, que é essa a ideia, é isso que a gente precisa desse despertar para a vida, que isso vai fazer diferença para vocês.